Olá! A partir de agora você acompanha mais um Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Diretoria da AJUF discute medidas de proteção a juízes com o diretor-geral da Polícia Federal. Comissões da AJUF traçam metas e estratégias de atuação para dar celeridade a assuntos de interesse dos magistrados. Conselho da Justiça Federal aprova a inclusão de juízes nas bancas de concursos públicos de admissão na carreira. E ainda, ministro destaca a atuação da AJUF no Congresso Nacional em favor da criação de novos tribunais regionais federais. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Associação dos Juízes Federais do Brasil pediu o apoio da Polícia Federal na proteção a juízes federais vítimas do crime organizado no país. Em apenas 10 dias, 3 atentados foram registrados contra os magistrados. A justiça tem sido alvo de criminosos em vários estados. A situação passou a ser crítica e deixa magistrados temerosos. Na Bahia, o juiz federal Márcio Mafra foi baleado em uma rodovia enquanto pilotava uma moto. A princípio, a polícia acreditou em assalto, mas a hipótese foi logo descartada, já que os bandidos nem tentaram parar o juiz para roubá-lo, somente atiraram. Outro episódio que ganhou repercussão nacional foi o ataque ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. O carro em que o desembargador estava foi atingido por vários tiros. O caso mais recente foi em São Paulo. Um homem simplesmente invadiu o Juizado Especial Federal de Mogi das Cruzes e disparou 3 tiros em direção à sala do oficial de justiça. Para a AJUF, todas essas ações dos bandidos revelam fragilidade na segurança. Mas a Polícia Federal se comprometeu a investigar e combater esses crimes. Em visita ao diretor-geral da PF, Luiz Fernando Correia, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, e o secretário-geral da associação, José Carlos Machado Júnior, mostraram preocupação com as recentes cenas de violência dentro da Justiça. É claro que isso causa uma grande insegurança e nós precisamos cuidar da segurança e da estrutura. Precisamos dar uma resposta rápida em termos de investigação, de aparelhamento. Os tribunais precisam se posicionar, precisam seguir o exemplo do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que se dirigiu, no caso de Sergipe, até o local e prestou pronto atendimento sem indagar se havia ou não uma conotação, se havia ou não uma relação com o trabalho. Nós precisamos de uma resposta institucional, uma resposta policial, uma resposta associativa, concatenadas e coordenadas. Caso contrário, receiamos que a situação fique ainda pior, porque a justiça está se interiorizando e no interior, em especial, não há estrutura nenhuma de segurança. Conseguimos providências efetivas em relação a esses 3 atentados a magistrados federais nos últimos 10 dias. Em especial, em relação ao atentado no Juizado Especial de Mogi das Cruzes, conseguimos, o diretor-geral da Polícia Federal vai pedir uma prioridade para que isso seja apurado rapidamente, para que seja investigada a motivação do crime e também o grau de periculosidade do agente que cometeu o crime. E também nós conseguimos proteção por colega Márcio Mafra, que sofreu o atentado na Bahia. Inclusive não está esclarecido se esse fato teve ou não vinculação com a sua atividade jurisdicional. Ele estava processando e julgando cerca de 300 ações civis públicas, o que causou realmente muita preocupação para a AJUF e também para a Polícia Federal. Então nós vamos analisar, monitorar, ver se realmente o telefone dele estava sendo monitorado ou não, se também que vínculo essas pessoas que estavam sendo processadas e julgadas por ele podem ter com essa relação em relação ao atentado que ele sofreu. E também o diretor-geral da Polícia Federal vai entrar em contato com o superintendente da Polícia Federal na Bahia e também com a delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro para apurar rapidamente esse atentado contra o colega Márcio Mafra. Ainda durante a reunião, o diretor da PF anunciou que não vai mais haver o corte de 120 milhões de reais nas verbas da polícia, anteriormente divulgado pelo ministro da Justiça. Correia agradeceu à associação pelo apoio. Que esse corte não poderia haver. 120 milhões de reais é um dinheiro que a Polícia Federal precisa para as suas operações, que são muito importantes no cumprimento
das decisões do Poder Judiciário, das interceptações telefônicas ordenadas pelo Poder Judiciário, nas prisões cautelares e nas prisões decorrentes de decisões condenatórias do Poder Judiciário Federal. Diretores das comissões temáticas da AJUF estiveram reunidos na sede da associação para traçar estratégias de atuação e metas a serem alcançadas em benefício da justiça e da sociedade brasileira. A reunião foi para definir metas, prazos e estratégias para as comissões, formadas para dar celeridade a assuntos de interesses dos magistrados. A AJUF tem vários projetos no Congresso Nacional, no CJF, e tem necessidade de emitir notas públicas, participar, contribuir com esses projetos. Então, as comissões têm um papel fundamental nisso, né, de trazer os associados e permitir que eles efetivamente participem da associação. E a diretoria da AJUF está empenhada em dar todo o apoio necessário para que as comissões funcionem bem. Um dos assuntos discutidos foi a reforma da legislação processual. A AJUF enviou ao Senado sugestões técnicas e estruturais para modificar o Código de Processo Civil e melhorar a situação da Justiça Federal. Nós temos um objetivo principal dentro da comissão, que é acompanhar o projeto de lei que está no Senado de modificação do Código de Processo Civil vigente. Então, já preparamos uma nota técnica da AJUF e que será entregue ao Senado como sugestão de modificação de algumas pequenas coisas do projeto do Código de Processo Civil. São inúmeras sugestões de modificação do Código de Processo Civil, algumas sugestões meramente de técnica para levar em conta a situação da Justiça Federal e algumas outras sugestões estruturais mesmo, mas de qualquer forma o projeto do novo Código está muito bom, muito bem feito e, embora o número de sugestões seja grande, as sugestões são pontuais. A AJUF defende a aprovação da PEC 544 pela criação de novos tribunais para desafogar a Justiça Federal. A diretoria da associação tem feito um trabalho intenso dentro do Congresso e acredita que os parlamentares estão convencidos da necessidade de ampliação dos tribunais. O projeto já passou pelo Senado Federal e por todas as comissões da Câmara. Aguarda agora a aprovação dos deputados em plenário. Nós estamos fazendo um trabalho de convencimento dos parlamentares para que a PEC 544 entre na ordem do dia como algo prioritário, como efetivamente é. Nós estamos aí com a demanda absurda nos tribunais, desembargadores no Tribunal Regional Federal da Primeira Região com 25 mil processos. Isso é humanamente impossível de serem julgados a tempo e modo próprios. Portanto, há uma urgência para o jurisdicionado na criação desses tribunais. E essa urgência que hoje é dos jurisdicionados tem que ser também uma urgência do Congresso Nacional. Esse é o nosso trabalho, isso é o que nós estamos querendo. E veja a seguir, juízes federais passarão a compor comissões de concursos públicos para ingresso na magistratura. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua pra isso? Ver TV! É surpresa. Tcharam! Cozinha nova! Bacana, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas. Crédito Caixa. As melhores taxas para o que você precisar. O Conselho da Justiça Federal aprovou a inclusão de juízes federais nas comissões organizadoras dos concursos públicos para ingresso na magistratura. A decisão foi tomada na última sessão do ministro César Asfor Rocha, no comando do CJF. Na pauta da sessão, o requerimento da AJUF e de outras associações de juízes federais pleiteando a equiparação da remuneração dos juízes federais substitutos com a dos juízes federais titulares. O relator do processo, o ministro Ari Pargendler, indeferiu o pedido,
mas elogiou a participação da AJUF na defesa do tema. O presidente Gabriel Veddi anunciou que vai recorrer da decisão e tomar as medidas cabíveis. Também entrou em pauta a alteração dos dispositivos da Resolução 67 de 2009 para a inclusão de um juiz federal na banca que elabora os concursos públicos para o cargo de juiz federal. O Conselho da Justiça Federal deferiu a proposta. Essa é uma luta antiga da categoria e, com a vitória na realização do certame, o juiz federal vai se juntar a 2 desembargadores disponibilizados pelos tribunais regionais para a confecção das provas. Hoje os juízes federais vão participar das bancas examinadoras de concurso, juízes de primeiro grau. A experiência do juiz federal nas bancas de concurso é fundamental para qualificar até mesmo o processo de seleção. É uma vitória paradigmática que fortalece a carreira do juiz federal de carreira. Uma vitória importantíssima, um lindo voto do nosso futuro presidente do STJ, ministro Ari Pargender, voto bem fundamentado, e o apoio do Conselho também foi muito importante. A sessão também marcou a despedida do presidente do Conselho, o ministro César Asfor Rocha, que ficou à frente do CJF pelo biênio 2008-2010. O ministro foi elogiado pelos colegas de CJF e recebeu uma placa em homenagem ao trabalho desenvolvido dentro do Conselho da Justiça Federal. Num discurso emocionado, o ministro César Asfor Rocha agradeceu ao apoio dos conselheiros, servidores do CJF e dos magistrados federais. Como eu disse e repito, estou muito feliz pelo muito que modestamente realizei. Estou muito feliz pela convivência com os conselheiros, com os presidentes da AJUF, os presidentes do Conselho Federal da OAB, com o secretário de Reforma Judiciária e com os servidores desta casa. Eu estou muito mais feliz ainda, porque eu sei que o Conselho terá uma melhor administração. Um abraço muito fraternal a todos. Recebam como se eu estivesse calorosamente abraçando a cada um dos que estão aqui presentes e de todos os servidores do Conselho e de todos os juízes federais brasileiros e da advocacia, e cujo apoio nunca nos faltou naqueles nossos propósitos de melhorar a prestação jurisdicional no Brasil. O ministro César Rocha foi audacioso com a informatização do processo, que vem em benefício da celeridade processual para o jurisdicionado brasileiro. Também teve uma atuação destacada na instalação e aprovação das novas 230 varas federais, o que vai possibilitar uma prestação jurisdicional mais célere à população brasileira e também permitindo acesso à justiça, porque existiam regiões com longas distâncias sem representatividade da Justiça Federal, em especial nas fronteiras. Hoje nós vamos ter isso e foi graças ao ministro César Rocha que conseguimos, essas 2 conquistas importantes para o jurisdicionado brasileiro, para um processo mais rápido, levando a Justiça Federal até a população brasileira. O combate ao trabalho escravo no Brasil, as formas de aperfeiçoar a atuação dos grupos móveis de fiscalização e a colaboração da Justiça Federal no julgamento desse tipo de crime foram temas abordados por associados da AJUF durante evento realizado em Brasília. Ainda no século XXI, o trabalho escravo é debatido no Brasil, com o intuito de permitir uma maior compreensão dos aspectos jurídicos deste tipo de crime. A Escola Nacional da Magistratura e a Secretaria de Direitos Humanos promoveram um ciclo de palestras ministradas por profissionais de vários ramos do direito que tratam do tema. O registro de ocorrências de trabalho escravo no país ainda preocupa o judiciário. Hoje o Brasil ainda encontra na prática situações de trabalho escravo, com todo o avanço que todo o desenvolvimento que a nossa sociedade teve, a gente ainda encontra esses casos não só nas comunidades do interior, não só nas fazendas, mas hoje em dia esse desenvolvimento cada vez mais nos centros urbanos. Isso está se tornando uma preocupação para o Estado e esse evento é uma iniciativa muito importante no sentido que os profissionais da área que atuam na área de combate ao trabalho escravo, tanto do aspecto trabalhista, como os juízes do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, fiscalização, como também os juízes federais que atuam na repressão criminal, possam se juntar, se reunir e discutir com medidas preventivas do trabalho escravo e também de repressão.
Atualmente, o Pará é o estado com maior incidência de trabalhadores escravos no país. São cerca de 100 processos que tratam deste tipo de crime tramitando na Justiça Federal. Os processos em primeiro grau, primeira instância, eles são naturalmente complexos. São trabalhadores que se espalham pelo interior do Pará, as testemunhas, servidores públicos, que são lotados nos mais distantes lugares do país. Então isso aí provoca um natural elastecimento na duração do processo. Em grau recursal, nós podemos constatar que os tribunais regionais federais eles estão assoberbados de trabalho. São muitos milhares de processos para poucos juízes. Uma das dificuldades de punir quem mantém trabalhadores em condição escrava é definir a quem compete julgar este tipo de crime, se é a Justiça Federal ou estadual. Na minha realidade, o interior do Pará, eu não tenho dúvida de que a Justiça Federal, em termos de recursos humanos e materiais, ela está mais capacitada do que a Justiça Estadual para solucionar esse tipo de delito. Há uma estrutura melhor e acho que o julgamento de dezenas de ações lá na subseção judiciária de Marabá é prova de que foi possível conduzir os processos com uma certa celeridade e em um tempo razoável. Eu entendo que é de competência da Justiça Federal porque constitui um crime contra a organização do trabalho. E segundo a Constituição Federal, os crimes contra a organização do trabalho, o processo de julgamento destes crimes compete à Justiça Federal. E veja a seguir, processos eletrônicos trazem mais agilidade na prestação jurisdicional. E ainda, ministro ressalta trabalho da JUF no Congresso Nacional para aprovação da PEC que cria novos tribunais regionais federais. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua pra isso? Ver TV? É surpresa. Tcharam! Cozinha nova! Bacana, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas. Crédito Caixa, as melhores taxas para o que você precisar. A modernização judiciária já é uma realidade presente no país. Os processos eletrônicos têm contribuído para dar mais agilidade e melhorar a eficácia da prestação jurisdicional. A implantação do processo eletrônico tem se traduzido em mais celeridade na prestação jurisdicional. A Caixa Econômica Federal foi uma das empresas que se beneficiou com a Lei 11.419 de 2006. Gastos com papéis e deslocamento do advogado para acompanhar o andamento dos processos foram extintos com a modernização judiciária. O processo eletrônico, a mudança que ele trouxe, ele veio trazer, na verdade, toda a revolução provocada pela internet no mundo para dentro do judiciário brasileiro hoje. Hoje, a principal vantagem do processo é a celeridade que ele transmite, em contrapartida à morosidade que tínhamos antes com o processo em meio físico, e o acesso que ele disponibiliza para os usuários, para os advogados principalmente. Eles estão disponíveis 24 horas por dia na internet e podem ser peticionados também a qualquer horário desse, de qualquer lugar. Basta ter um acesso à internet que você consegue peticionar no processo e observar o trâmite e o andamento de todo o processo. A mesma facilidade também é transferida e, consequentemente, também tem os juízes e os servidores da justiça. De qualquer local, eles podem acessar o processo e praticar qualquer ato que seja urgente ou necessário. Antigamente, o tempo médio para processos da Caixa Econômica Federal serem finalizados na Justiça era de 5 a 7 anos. Agora, com o processo eletrônico, em 60 dias é possível ter a decisão do juiz em mãos. A possibilidade do gerenciamento dos trâmites do processo através da internet é vista como uma das maiores vantagens da lei. Hoje, nós já trabalhamos com a digitalização. Todos os subsídios que nós pedimos para as unidades, para as áreas, pedimos que sejam encaminhados, digitalizados em meio eletrônico, já para facilitar o peticionamento. E o arquivo também e a tramitação desses documentos. É mais seguro. Em primeiro lugar, o documento original não precisa sair da agência ou da unidade, ele é escaneado e encaminhado para nós. Em segundo lugar, ele chega de forma mais rápida, a partir do momento que é escaneado e remetido, já recebemos no mesmo horário. E é mais fácil também de peticionar, não precisamos ter no jurídico uma unidade específica só para esse escaneamento. A gente já recebe ele todo digitalizado. E as próprias unidades da Caixa já estão se equipando, se preparando
para, desde o primeiro atendimento ao cliente, lá na agência, toda a documentação necessária, todas as fichas de autógrafo, a documentação do cliente, já ser armazenada em meio eletrônico. Curso avançado de processo judicial previdenciário nos Juizados Especiais Federais. O evento acontece entre os dias 10 e 11 de setembro em Criciúma, Santa Catarina. Outras informações pelo telefone 41-3023-4141. 24º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. O evento acontece entre os dias 15 a 17 de setembro em Belo Horizonte. Outras informações pelo telefone 31-3296-8331. O ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfor Rocha, destacou o empenho da Associação dos Juízes Federais do Brasil no Congresso Nacional para aprovação da proposta que cria 4 novos tribunais regionais federais no país. A declaração do ministro foi concedida durante entrevista a um programa da TV Câmara. Durante uma participação no programa Brasil em Debate da TV Câmara, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, reconheceu o esforço da Associação dos Juízes Federais do Brasil para a aprovação da PEC 544 no plenário da Câmara dos Deputados. A proposta, que já passou pelo Senado, prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais no país. Aqui no Congresso está em andamento a criação de 4 tribunais, desmembramento do Tribunal da Primeira Região, Tribunais Federais. A primeira região pega o extremo norte do Brasil, pega Minas Gerais, pega Bahia, que são 2 grandes estados, pega todo o centro-oeste, pega Brasília, então está muito sobrecarregado. É uma coisa muito disfuncional, uma São demanda Paulo, que começa num estado tão distante de muito Brasília, longe. Agora, é preciso ver também o seguinte, que, por exemplo, às vezes é mais fácil vir de um estado do norte para Brasília do que para outro estado do norte também. Então essa não é uma solução muito fácil, não. É uma questão difícil. A AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, uma entidade extremamente operosa e muito comprometida com os bons propósitos, ela tem trabalhado muito e com muito afinco para a criação, pelo menos, desses 4 tribunais. Ao longo da entrevista, o ministro César Asfor Rocha ressaltou a preocupação do deslocamento de advogados e magistrados entre os estados. Para o coordenador da Comissão da AJUF de acompanhamento à PEC 544, as companhias aéreas poderão criar linhas especiais para atender à necessidade do judiciário. O deslocamento, ele se resolve com a própria instalação do tribunal, porque as companhias aéreas, elas montam as suas linhas a partir das necessidades. Quando nós tivermos um tribunal no Amazonas, é evidente que as companhias aéreas irão se acomodar no sentido de fornecer o acesso de linhas aéreas à população, aos jurisdicionados, aos advogados e aos próprios juízes. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode assistir ao programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.